Eu sou apaixonado por Lucas, pelo Evangelho de Lucas. Então, é só para verem o que sofrem as igrejas por onde eu passo. Quando eu chego a uma igreja, a primeira vez, os primeiros 3 anos, é para nós vermos Lucas de fio a pavio. É um Evangelho que me chama muita atenção, que chama a atenção pelo detalhe que coloca, pela humanidade e também pelos desafios que me lançam. Então, hoje, para não fugir a essa minha inclinação, eu vou-vos trazer um texto de Lucas. Eu não sei se alguma vez se sentiram sobrecarregados por aquilo que tem de ser feito para o reino, mas parece que ainda não foi feito. Aquilo que sabemos que tem de ser realizado, mas por algum motivo nós sabemos que ainda não alcançamos, que não conseguimos chegar lá. Vivemos num mundo onde há muitas necessidades, e as necessidades saltam à vista nos sítios onde vivemos. Nós, nas cidades onde vivemos, as cidades estão cheias de pessoas a clamar por dignidade, e essa dignidade, é difícil levar essa dignidade às pessoas, porque as necessidades são tantas, as misérias são tantas, que há milhares de homens, milhares de mulheres, de pessoas de alguma idade e de crianças que passam por miséria autêntica nas nossas cidades. Há crianças hoje que passam imenso tempo sozinhas porque os pais realmente são engolidos pelo trabalho. Nós podemos hoje ver dificuldades na área da saúde, as doenças crónicas têm subido muito, as doenças emocionais têm subido muito e parece que não há resposta para dar às pessoas. E, dentro do contexto cristão, nós podemos dizer com toda a segurança, há também muitas dificuldades e problemas a nível espiritual. A nossa sociedade está cheia de problemas espirituais. E se realmente dedicarmos um bocadinho de tempo a escutar quem está ao nosso lado, eu sei que, bem, eu falo por mim, eu tenho que me controlar para estar calado. Então, mas quando conseguimos isso, quando temos a arte de estar calados, nós podemos ouvir as pessoas que estão ao nosso lado. E quando ouvimos as pessoas que estão ao nosso lado, nós vamos compreender qual é a miséria, qual é a dor, qual é o sofrimento que tende a inundar a vida das pessoas que estão ao nosso lado. E basta realmente, quando estamos a escutar as pessoas, estar mesmo a escutá-las com o intuito de saber o que elas estão a viver e não com o intuito de querer dar uma resposta ao problema que elas estão a passar. Mas como filho de Deus, e nos últimos anos tem ficado para mim muito claro o que vai acontecer depois da morte. Eu não sei se para vocês é assim tão claro o que é que vai acontecer, quase passo por passo, aquilo que vamos conseguir alcançar. Há algo que me afeta de forma muito pessoal, que é, sabendo o que vai acontecer depois da morte, o meu coração fica muito pequeno sabendo que há milhões de homens e mulheres que ainda não aceitaram Jesus. Há milhões de homens e mulheres dentro do nosso país, na Europa Ocidental, no mundo ocidental, mas também por todo o mundo que nós conhecemos, que ainda não conheceram Jesus. E custa muito também dizer isto. Há muitas pessoas que frequentam a igreja que ainda não encontraram Jesus pessoalmente. Ou seja, ouviram falar de Jesus porque leem a Bíblia, porque regularmente escutam pregação, mas ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus. E aí sim tenho que vos dizer, é aí que o meu coração desfalece. Como podemos nós atender às necessidades das pessoas? Como podemos nós atender às necessidades das pessoas a nível físico, mas também espiritual? Porque esse é o papel da igreja, atender às necessidades das pessoas. Hoje vamos olhar para um texto que vai mostrar que há um mundo que está ferido, onde há pessoas que estão feridas e a forma como nós somos chamados a cuidar de pessoas feridas. Para isso vamos ver como um dos milagres mais assombrosos de Jesus, que é a forma como de um punhado de pão e de peixe, cerca de 10.000 pessoas ou mais são alimentadas. Ao olhar para este milagre, podemos reconhecer que a nossa insuficiência é inundada pela suficiência de Cristo. E mais do que isso, onde nós vemos problemas, a compaixão do Senhor torna-se uma realidade. Então convido-vos a ler Lucas 9, 10 a 17. Eu vou ler na versão o livro, então é capaz de ser ligeiramente diferente das versões que possam usar.
Lucas 9, 10 a 17, diz o texto. Quando os apóstolos voltaram para contar a Jesus o que tinham feito, este saiu com eles para um sítio isolado, para os lados da povoação de Betsaida. O povo, porém, descobriu para onde se dirigia e seguiu. Ele acolheu-os, ensinando-os acerca do reino de Deus e curando os doentes. No fim da tarde, os 12 discípulos vieram recomendar-lhe: manda o povo retirar-se, para ir às aldeias e campos dos arredores arranjar abrigo para a noite e encontrar comida, porque o lugar em que estamos é deserto. Mas Jesus respondeu. E agora vem a parte difícil. Dei-lhe vocês de comer. Como se temos apenas 5 pães e 2 peixes? Protestaram. Onde é que iríamos agora arranjar alimento suficiente para toda esta multidão? Aqui ali estavam uns 5.000 homens. Digam-lhes que se sentem no chão em grupos de cerca de 50 cada, ordenou Jesus aos discípulos. E assim fizeram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, Jesus ergueu os olhos para o céu e abençoou-os, depois partiu-os em pedaços e deu-os aos discípulos para que os oferecessem à multidão. Todos comeram até ficar satisfeitos, e quando as sobras foram recolhidas, encheram 12 cestos. E aqui pode ser um amém. Glória a Deus, porque o nosso Deus é bondoso. Querido Pai, abençoa-nos nesta hora para que seja a Tua vontade a ser impressa no coração de cada um, sabendo que cada um tem os seus desafios pessoais. Guia-nos na Tua palavra, Senhor Deus, para junto ao coração de Jesus, para que o nosso coração possa bater ao ritmo do coração do Mestre e assim possamos chegar ao mundo que está ferido. É no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Amigos, hoje gostava de vos falar de 3 coisas. Primeiro, quero-vos falar das pessoas que estão necessitadas e que vão procurar Jesus. Depois, gostava de vos falar dos discípulos que não têm resposta. E depois, no final, quero-vos falar da suficiência de Cristo. Então, primeiro, as pessoas que têm necessidades. Depois, os discípulos que não têm resposta. E em tudo isso, como é que Cristo é suficiente. Pessoas necessitadas. Os apóstolos tinham voltado da primeira missão a sós. Eles tinham sido enviados por Jesus. E o envio tinha sido extraordinário, porque eles iam pelo mundo, vem isso no início do capítulo 9 de Lucas, eles vão pelo mundo e eles vão com grande poder, eles vão com poder para expulsar demónios, eles vão com poder para curar pessoas, eles vão com poder para falar do Evangelho e eles vão ao mundo. Eles vão a esse mundo ferido e eles são enviados e vão pregar o reino. Eles vão dizer que o reino de Deus está a chegar. E quando voltam, eles contam a Jesus o que tinha acontecido e nesse momento Jesus pega neles, mete-os num barco e vai para o nordeste do mar da Galileia, para perto de Betsaida. Eles não têm tempo para respirar, mal chegam, vão logo embora. O interessante neste texto é ver que quando Jesus manda os discípulos em missão, Jesus desaparece do mapa. Não sabemos o que é que se passa com Jesus durante esse tempo em que os discípulos andam a anunciar o Evangelho. Andam a pregar que o reino de Deus está a chegar. A verdade é que quando Jesus volta, o foco volta a estar sobre Jesus, o que nós vemos é que as multidões vêm logo encher os lugares onde Jesus está. Há multidões que seguem Jesus logo que Jesus volta a aparecer. O facto de tantas pessoas se esforçarem para estar perto de Jesus dá-nos a entender as necessidades que havia naquele momento. Realmente eram pessoas muito necessitadas. E quando alguém que tem poder de resolver problemas surge, as pessoas vão atrás. As pessoas procuram aquele que tem poder para resolver os seus problemas. Hoje não é muito diferente nas nossas sociedades. Nós corremos atrás daqueles que têm poder, ou que nós achamos que têm poder, para resolver os nossos problemas, sejam os médicos dos nossos problemas de saúde, sejam os bancos dos nossos problemas financeiros, sejam os psicólogos nos nossos problemas conjugais. Nós vamos atrás daqueles que têm poder para resolver os nossos problemas. E naquela altura, eles seguiam Jesus, porque Jesus já tinha ganho uma fama extraordinária. Ele já tinha feito coisas extraordinárias. Então aquelas pessoas necessitadas vão atrás daquele que tem poder para resolver os seus problemas. Provavelmente, se fosse feito um inquérito naquele momento,
Só aos homens. Nós estamos a falar de 5 mil homens. Basta darmos mais uma mulher ou uma criança por cada homem, estariam cerca de 10 mil pessoas. Mas bastava fazer um inquérito aos 5 mil homens para nós provavelmente compreendermos que devido ao momento, à época em que viviam, aquelas pessoas, grande parte delas, teria problemas de saúde. Poderíamos encontrar cegos, coxos, surdos, doentes de toda a espécie. E aquelas pessoas vão atrás do Mestre. Mas Jesus sabia que a maior dificuldade que aquelas pessoas tinham não era o seu problema físico. Havia um problema mais grave por trás e que Jesus não ia deixar passar em claro. Então Jesus poderia curar o corpo daquelas pessoas, coisa que o texto diz que aconteceu. Vamos ver mais à frente que até vai resolver outro problema que vai encher o seu estômago, mas o que Jesus quer mesmo é falar sobre o reino. Como na insuficiência, na dificuldade das pessoas, há algo maior do que as dificuldades, que é o reino de Deus. E esse reino estava a chegar na pessoa de Jesus Cristo. Há uma frase conhecida que é: contra a morte não há remédio. Bem, se uma pessoa não reconhece Jesus como Senhor e Salvador, realmente esta frase pode fazer sentido, mas ao mesmo tempo que faz sentido é extremamente angustiante. Porque se nós dizemos que para a morte não há remédio, nós o que estamos a afirmar é que para nós a morte é o fim. Então, cada passo que damos, aproximamos da inevitabilidade do fim de tudo. E por isso muitas vezes queremos voltar a viver o passado, porque no fundo nós não queremos chegar ao fim porque não conseguimos ver o que é que há depois do fim. E quem não crê que há nada depois do fim, realmente não há nada. E é angustiante nós caminharmos para o nada. Então, este é um momento que, como igreja, todos nós podemos aproveitar para dizer àqueles que não acreditam que há nada depois da morte, que há um reino de Deus que já está entre nós. Era isso que Jesus estava a dizer. Apesar das vossas misérias, apesar de não terem esperança no futuro, há um reino de Deus que já está entre nós, que já está entre vós e que vos pode dar esperança. Amigos, é realmente extraordinário como nós podemos levar esperança num Deus a um mundo ferido. Podemos levar a pessoa de Jesus Cristo àqueles que não têm mais nada a não ser a sua miséria. E isso cabe realmente a cada um de nós. Foi isso que Jesus fez. Ele sentou, as pessoas começaram a sentar-se, começaram a aproximar-se. Jesus falando-lhes do reino, curava-os, mas não perdia a oportunidade de falar do reino. Eu às vezes não sei como é que é convosco, mas eu às vezes sinto-me frustrado no final do dia por ter perdido oportunidades de falar do reino. Sim, escutamos as pessoas, visitamos pessoas, trabalhamos com pessoas, mas parece que naquele momento o que foi bom podia ter sido extraordinário, mas por algum motivo não saiu. É uma oportunidade perdida, amigos. Nós dizemos, sim, há sempre um amanhã. Na realidade não há sempre um amanhã. Na realidade nós devíamos aproveitar cada oportunidade que temos para falar do reino. E se nós queremos ser discípulos de Jesus, isso significa que queremos ser iguais ao Mestre. E ser igual ao Mestre é imitar o Mestre em tudo. E Jesus não perdia uma oportunidade para falar sobre o amor do Pai. Realmente aquelas pessoas estavam cheias de necessidades que precisavam ser atendidas e então surge um problema maior. Ok, Jesus tinha curado os doentes, tinha falado do reino, mas agora havia algo que era maior do que isso. Pelo menos para os discípulos. Como é que vamos alimentar estas pessoas? Estão aqui cerca de 5 mil homens. É a altura de lhes dar comida, que a noite está a chegar, e nós não temos como dar comida. Nós não temos como alimentar estas pessoas. Elas precisam de comer, e sim, tu tens poder de curar, tu tocas e as pessoas ficam curadas, tu falas do reino como ninguém, mas, Senhor, agora vamos lá ser práticos com a situação. Eles têm de comer. O segundo ponto que vos quero falar hoje é que nós somos discípulos e nós não temos resposta para todas as necessidades que surgem à nossa porta. Não temos. E quanto mais depressa assumirmos essa incapacidade que nós temos de dar resposta a todas as dificuldades que chegam à nossa porta, mais fácil é darmos o passo seguinte. E já vamos ver qual é o passo seguinte. Ao contrário do que muitas vezes gostaríamos, quando as pessoas nos procuram, realmente nós não temos resposta. Qual é a resposta que nós podemos dar a um marido que chega ao pé de nós e diz que o casamento está a destruir-se?
Fora aquelas respostas de circunstância que nós damos sempre. Eu vou orar por ti, é uma daquelas respostas quando nós não sabemos o que fazer, dizemos eu vou orar por ti. E por trás disso pode estar uma boa intenção, mas a realidade é que nós estamos a assumir que não temos capacidade de resolver o problema da pessoa. Como é que nós resolvemos o problema de uma irmã que chega ao pé de nós e diz que não consegue alimentar os seus filhos porque não tem trabalho há 9 meses? Como é que nós resolvemos o problema de uma pessoa de idade ou de alguém que tem uma saúde frágil e diz que não está a conseguir lidar com a sua própria fragilidade e finitude do seu corpo? Como é que nós resolvemos esses problemas? Como é que nós resolvemos os problemas de quem diz eu não quero continuar a viver? E eu sei, é muito comum, basta visitar um lar para ver como muitas das pessoas que estão a aproximar-se do final da sua vida dizem já não quero continuar a viver. Como é que nós damos resposta aos problemas das pessoas? E muitas vezes então nós dizemos eu vou orar por ti. Bem, aqui só um parênteses, se querem orar por alguém, orem com a pessoa, não guardem isso para depois. Mas quando nós dizemos que vamos orar pela pessoa, na verdade nós estamos a dizer eu não tenho como. E pode assolar-nos um sentimento de culpa. Como é que nós, cristãos, discípulos de Jesus, não temos palavra para dar àqueles que sofrem? Tenho que vos dizer, não é nada de novo. Ao longo da história da igreja sempre foi assim e os discípulos são a prova disso. Não temos que sentir culpa pela nossa finitude, pelas nossas limitações. Aliás, santo será o momento em que nós vamos reconhecer que nós temos limitações e há coisas que não dependem de nós. E quanto mais cedo nós assumirmos isso, mais rapidamente colocamos Jesus no seu devido lugar, que é o centro da nossa vida. Nós não somos suficientes. E não temos como dar resposta às necessidades das pessoas que estão à nossa volta, muitas vezes nem ao nosso marido, à nossa mulher, aos nossos filhos ou aos nossos pais. Não depende de nós. Neste momento, então, não se sintam culpados. Quando chega alguém ao pé de vós, e muitas vezes as pessoas chegam à procura mesmo de resposta, e nós não temos respostas a dar. Jesus podia curar as pessoas, Ele curou-as, Ele ensinou-as, e então chega ao momento em que tem que alimentar as pessoas, e os discípulos começam a ficar inquietados e dizem, Senhor, normalmente nós temos aqui um problema grave, há aqui muita gente, nós não temos como resolver este problema, então, se nos permites, aqui vai um conselho, manda-as embora. Isto de pessoas com problemas, nós alguns conseguimos resolver, aliás, tu consegues resolver, mas agora já não conseguimos, por isso não te importas, mandas embora para que possam arranjar. Os discípulos podiam estar só a ser práticos, chama a atenção, porque realmente, como vos disse, eles tinham feito uma viagem desgastante a pregar o Evangelho, eles tinham chegado de pregar o Evangelho e não tinham tempo de descansar. Mal chegaram, contaram o que tinha acontecido, Jesus pega neles e passa para o outro lado. E quando chegam ao outro lado está uma multidão à espera, continuava. Ouçam, desde que os discípulos deixaram as suas famílias para seguir Jesus, tem sido... nós muitas vezes achamos que a nossa vida é muito agitada, mas seguir Jesus deve ter sido uma coisa extraordinária, porque não havia tempo para nada. Mal acabava alguma coisa, surgia logo um problema a seguir, ou surgia algo para fazer a seguir. Então, a cadência dos acontecimentos não para. Os discípulos podiam estar só cansados e dizer, Senhor, uma noite bem dormida era tudo aquilo que nós queríamos. Então, se não te importas, Deus que resolve o problema deles, pelo menos da comida, já resolveste tantos e nós vamos descansar. Mas também podia ser realmente a falta de como resolver o problema. Eles não tinham alimentos. Vocês fazem ideia de quanto é que é necessário para dar uma refeição a cerca de 10 mil pessoas? Ou seja, nós estamos a falar de 10 mil pessoas. O Campo Pequeno, em Lisboa, tem lugares para 7 mil pessoas sentadas. O Campo do Mafra, para quem gosta de futebol, acho que tem 1.300. Ou seja, é 7 a 8 vezes mais os bancos sentados do Campo do Mafra. Onde é que se vai arranjar comida para tanta gente? Onde é que se consegue comida para 10 mil pessoas? Porque imagino que não haveria nenhuma loja naquele lugar ou naqueles lugares que alimentassem no final da tarde, quando já teria tudo fechado, não haveria pão feito, não haveria carne, não haveria nada disso. O Uber Eats não devia ter rede para ir, por isso também devia ser difícil. Não havia como.
dar resposta àquela necessidade. Então os discípulos dizem, Senhor, por favor, manda-os embora. Agora, o que Jesus vai dizer é algo extraordinário. Jesus vira-se para aquelas pessoas e deixa-os desconcertados, porque é isso que Ele faz connosco também, quando nós dizemos, Senhor, olha, eu vou-te só dar um conselho, se me permites. E Ele vira-se para nós e diz, sim, agora vai tu resolver o problema. Eu acho que foi por falta de educação, por educação, aliás, porque eles devem ter pensado, Senhor, estás a gozar connosco. Nós temos tão pouca comida, como é que nós vamos? 5 pães e 2 peixes. Como é que 5 pães e 2 peixes vão dar resposta à dificuldade que temos diante de nós? Como é que 5 pães e 2 peixes? Sabem, este episódio recorda-nos que somos realmente humanos e por muito que gostássemos, nós não somos capazes de dar resposta a todas as necessidades que estão à nossa volta. Isto pode parecer lógico, mas para mim custa-me, porque eu acho que posso sempre resolver mais um bocadinho. Não sei como é que é convosco, mas eu acho que sempre que se der um jeitinho, a coisa resolve-se melhor. Eu digo que sou um idiota, ideias tenho muitas. Mas eu acho sempre que as minhas ideias acabam por resolver um bocadinho aquilo que Deus quer fazer. Então, quando eu leio este texto, deixa-me um pouco desconcertado, porque, na realidade, o que o texto está a dizer é que não depende mesmo do meu mérito. Eu só tenho o que tenho e não posso fazer de pinotes na esperança de que as coisas mudem. É só o que eu tenho. E o que Deus vai dizer, o que tu tens é suficiente. Nós hoje, nesta manhã, estamos certos que o que temos é suficiente. E não olhem para o lado, mas olharem para o vosso coração. Vocês têm consciência que aquilo que vocês têm é suficiente. Que Deus não vos pede nada mais do que aquilo que vocês têm. Jesus, diante da dificuldade humana, poderia ter invocado maná do céu. Imaginem, no deserto, e Jesus disse, não se preocupem, eu vou tratar disto. Maná do céu. E começava a cair maná, aquelas pessoas todas começavam a pensar em Moisés, na travessia, da saída do Egito, e aquilo teria sido extraordinário. E podia ter acontecido, certo? Acreditamos que Deus, que ressuscita mortos, também pode mandar vir maná do céu no dia em que quiser. Teria sido extraordinário. E agora imaginem, juntando maná do céu, anjos a voar, que com cestos a recolher a comida e depois a distribuir a comida, teria sido fantástico, não teria? Imaginem estas 5 mil pessoas, 10 mil, passado 30 anos, a dizer aos netos, eu vivi uma coisa extraordinária, anjos a voar, nós estávamos com fome. Só que não foi assim que Deus fez em Jesus. Aliás, eu acho que aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças nem perceberam como é que o milagre aconteceu. Porque o que Jesus fez foi, venham vocês, meus discípulos, e agora comecem vocês a distribuir. Nem foi Ele que levou o alimento às pessoas. Deus usou a miséria de cada um daqueles discípulos para que os outros fossem alimentados. Então Deus pode usar a nossa miséria para que os outros sejam alimentados. 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Todos teriam ficado admirados, mas Jesus pegou em pessoas simples, com as suas limitações, e disse, é suficiente. Usem aquilo que têm, que vai ser suficiente. Então Jesus, o que nós temos que fazer é que Jesus não usa o estereótipo de pessoas que nós achamos que Ele deve usar. Ele usa, neste texto, Ele usa pessoas cansadas e emocionalmente esgotadas. Eles tinham viajado, estavam extremamente cansados e vê-se pela frase, Senhor, manda-as embora. É de alguém que já está cansado, está esgotado emocionalmente. Mas Jesus usa estas pessoas, usa pessoas que queriam descansar e Jesus diz, não, ainda não é tempo, vocês vão continuar, vocês vão manter o foco, vocês não vão parar agora, vocês vão continuar, apesar de acharem que estão emocionalmente esgotadas. Quem é que não gosta de umas boas férias? Ou de um bom descanso? Quem é que não gosta de ter 1 ou 2 dias para descansar por semana? Os discípulos também gostavam, tenho que vos dizer. Jesus usa pessoas ocupadas. Por vezes achamos que as nossas agendas agitadas e muito ocupadas são algo do mundo contemporâneo. Tenho que vos dizer, normalmente as nossas agendas não estão tão cheias quanto nós achamos.
se eliminássemos o lixo, ficávamos com uma boa quantidade de tempo útil. Quando eu digo lixo, não é das nossas escolhas de trabalho ou daquilo que nos envolvemos. É mesmo daquelas coisas que não honram. Ou, se tivessem que colocar na vossa agenda, isto vai honrar o Senhor este dia, quantas horas é que libertariam? Então, as nossas agendas muitas vezes estão cheias, mas não estão cheias propriamente daquilo que é a agenda ocupada. É das nossas escolhas, do nosso desleixo às vezes, que vai ocupando a agenda e quando vemos já passou um dia. Então, Deus usa pessoas que estão muito ocupadas. Eu não conheço realmente muitas pessoas que possam dizer, daquelas que mais se envolvem com o reino, a dizer, não, a minha agenda é extremamente livre. A minha agenda dá para tudo e mais alguma coisa. As pessoas que mais se envolvem no reino que eu conheço são pessoas que têm as agendas super cheias. Deus não vai escolher pessoas que têm a agenda desocupada para fazer o trabalho do reino. Ele vai pegar em pessoas que têm a agenda muito ocupada, ela vai continuar ocupada, só que o foco vai estar naquilo que é o reino, já não naquilo que é o desejo pessoal de cada um de nós. Então, Deus pega em pessoas ocupadas e elas continuam ocupadas, mas o foco já será outro. Então, provavelmente o que temos que fazer todos é pegar na nossa agenda algumas aplicações para isso. Acho que uma se chama ponto fácil ou qualquer coisa assim, que é, se querem realmente saber como é que ocupam o dia, há umas aplicações extraordinárias. Vocês, durante uma semana, colocam nessa aplicação tudo aquilo que fazem durante o dia. Chegam ao final da semana e veem como é que gastam o vosso tempo. Há uns anos atrás tinha um estudo que em Portugal, em média, por isso há uns que é mais, há outros que é menos, mas em média, um português gasta cerca de 5 horas a ver televisão. Agora pode ter mudado um bocado, mas não mudou o horário, porque passou para os ecrãs e para as redes sociais e para os jogos da internet. Ou seja, a questão é o ecrã. 5 horas de ecrã por dia, realmente assim a minha agenda fica muito ocupada. Agora, se quiserem, vejam, porque na realidade muitas vezes as nossas agendas não estão ocupadas. Ou pelo menos não estão ocupadas com aquilo que é trabalho do reino. E, por fim, Jesus usa pessoas que não têm recursos. Às vezes achamos, bem, quando eu chegar àquele momento em que a minha carteira tiver as notas suficientes, aí é que o reino de Deus vai deslocar e nunca mais ninguém o apanha. Certo? Quando todos fomos ricos, ou mais ricos, então aí é que o reino de Deus vai espalhar sobre a face da terra. Lá dentro não há um bocadinho essa sensação que quando tivermos mais, vamos fazer mais pelo reino? Quando ganharmos mais, vamos dar um dízimo maior, então a igreja vai crescer. Aquele sentimento de, quando eu tiver mais, então o reino vai crescer. É muito comum ouvir pessoas dizer que será nesse dia que vão servir Jesus. Aí sim, quando nós tivermos mais, então nós vamos servir mais Jesus como Ele quer ser servido. Só que há um pequeno problema com este pensamento. É que nós não servimos Jesus quando queremos. Nós servimos Jesus quando Ele nos chama. E se Ele nos chama com aquilo que temos hoje, é assim que Ele quer que nós o sirvamos. Nós não podemos escolher quando é que vamos bater à porta de determinada pessoa para orar por ela. Nós não podemos escolher quando é que vamos largar o que estamos a fazer e mudar de trabalho. Nós não podemos escolher, é quando Jesus diz, não é quando nós queremos, porque se é quando nós queremos, pode já não ser útil para Jesus. Porque, entretanto, aquilo que Ele nos tinha pedido a nós, já o outro está a fazer. E já não há espaço. Então, não é quando o nosso bolso estiver com tudo aquilo que nós achamos que é necessário que nós vamos servir Jesus. Nós só podemos servir Jesus quando Ele chamar. E quando Ele claramente disser aquilo que nós temos de fazer. Nós somos pessoas incapazes de cumprir a missão por nós mesmos. Isso é algo que nós temos que ter noção. Não há nada em nós que vá fazer com que nós possamos cumprir a missão se Ele não estiver à nossa frente. Nada. Jesus não precisa das nossas finanças. Temos noção disso? Jesus não precisa das nossas finanças. Jesus não precisa dos nossos recursos. Jesus nem sequer precisa da nossa técnica. Ele só precisa que sejamos obedientes.
É só isso que Ele pede. Ele não pede as nossas finanças, não pede os nossos recursos, não pede nada disso, nem sequer pede a nossa técnica ou o nosso mérito. A única coisa que Ele diz é sejam obedientes, porque assim que se forem obedientes, vocês vão ver o reino de Deus crescer. Obediência à chamada de Jesus. E isso leva-nos então ao terceiro ponto. Já vimos que há pessoas que estão necessitadas, já vimos que nós não temos capacidade de dar resposta a todas as dificuldades que há neste mundo, muitas vezes nem aquelas que estão à nossa porta, quanto mais no mundo que nos rodeia. Então, a terceira é, Cristo é suficiente. E o reino de Deus só vai crescer quando nós confiarmos na sua suficiência. Os discípulos perceberam que não estavam na situação de controle, eles seguiram as ordens de Jesus. Quando Jesus disse, agora vão fazer grupos de 50, bem, eu teria talvez dito, Senhor, então, mas não queres antes fazer grupos, em vez de estarem em grupo, que eles ficassem assim em fila indiana e vão passando o pão uns pelos outros. Eles não dão, é impressionante, eles não tentam melhorar o método do mestre. Quem não gosta de melhorar o método? Quem não gosta de ter umas boas reuniões de conselho para melhorar métodos? Ou nos trabalhos, vamos lá ter reuniões para melhorar a nossa capacidade, a nossa produtividade. Pois aqui eles não tentam fazer isso, aqui foram sábios, eles não tentaram melhorar o método do mestre e renderam-se. Na realidade o que eles fizeram foi renderam-se àquilo que Jesus estava a dizer. E renderam-se de tal forma que quando Jesus diz façam com que se juntem, eles só não dão opinião como vão fazer e a partir daqui eles começam realmente a confiar naquilo que Jesus está a fazer. Então, eles chegam com 5 pães e 2 peixes e agora aqui nós vamos ver qual é que é a consequência da suficiência de Cristo. Estamos a aproximar-nos do final, até agora só vimos que nós não somos capazes, certo? Se terminasse aqui o texto, iríamos sair todos daqui hoje muito angustiados, porque na realidade quem nesta hora se quiser levantar e dizer, bem, isto não está a chegar onde eu quero, vou-me embora, vai perder a melhor parte, porque na realidade até aqui só vimos a miséria humana. A miséria que leva à doença e ao sofrimento e a miséria nossa que nos faz dizer nós não somos capazes de dar conta daquilo que nos é pedido. Mas agora vem a parte extraordinária do texto. Então Jesus primeiro abençoa. O pouco que há, Jesus abençoa. O pouco que tu tens, Deus pode abençoar. Se fores obediente, o pouco que tens, aquilo que achas que não é suficiente, Deus vai abençoar. E já vais ver qual é a consequência dessa bênção. Então, Jesus pega naquilo que tem e abençoa. Quando achamos que conseguimos alcançar algo pelas nossas mãos, isso não se chama bênção. Quando achamos que conseguimos alcançar algo porque nos vamos esforçar muito, porque vamos trabalhar para isso, sabem como é que isso se chama? Chama-se mérito. A bênção não é isso. Ou seja, quando nós programamos o que queremos fazer e chegamos ao final daquilo que programamos exatamente da forma como nós pensámos que iríamos chegar, isso é mérito. Sentamos, programamos, chegamos ao final à meta que queríamos alcançar exatamente como nós projetámos. Ok, podemos ser excelentes organizadores, podemos projetar muito bem as coisas, mas isso chama-se mérito. Isso não é bênção. Porque nós não conseguimos, nem dentro das igrejas, programar coisas e dizer, bem, eu vou programar e o resultado vai ser a bênção de Deus, já contando o que é que vai acontecer como sendo bênção. Dizer, Senhor, agora nós vamos querer isto e tu vais abençoar-nos porque é isto que nós queremos atingir e chegamos lá exatamente com aquilo que projetamos. Amigos, isso não é bênção, isso é mérito. E é bom. É bom quando, pelo menos, não projetamos ao contrário, quando projetamos coisas que não podem ser alcançadas. Mas isso é só mérito, aí a bênção não entra, ok, amigos? Então, não é que sejamos negligentes com o nosso trabalho. Às vezes achamos, bem, se Deus quer abençoar, basta eu ficar aqui na minha boa preguiça e Deus vai abençoar de tal forma que toda a gente vai ficar maravilhada com aquilo que está a acontecer. Não é isso que estou a dizer. Nós devemos ser honestos, nós devemos dedicar-nos corpo e alma àquilo que é a missão, tendo em conta e sabendo quais são as nossas limitações, mas a bênção não é chegar à meta que nós projetamos. A bênção é muito mais do que isso. Então, ter bênção não é esperar os resultados na proporção dos nossos talentos. Ser abençoado é alcançar a abundância que nasce no coração de Jesus. Volto a dizer, a bênção de Deus não é esperar os resultados na proporção dos nossos talentos,
Ser abençoado é ter abundância que nasce do coração de Jesus. Todos achamos que quando ganharmos muito, então vai ser extraordinário. Mas é quando somos obedientes que isso acontece. A abundância nasce da obediência. E podemos ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse para perceber que o extraordinário nasceu da obediência e não do mérito. Então, depois de Jesus abençoar, Jesus parte. Ou quebra. Bênção e quebramento vêm sempre juntas na Bíblia. Normalmente não há bênção onde não há quebrantamento. É quando as nuvens se quebram que a chuva cai. É quando o sol se quebra que a colheita nasce. É quando o grão se parte que nasce o pão. E é quando o pão é partido que gera força nas pessoas. Normalmente, quando há quebrantamento, há sempre algo extraordinário que acontece a seguir. É quando Pedro chora amargamente que ele reconhece a sua identidade. É quando Paulo clama desesperado no caminho de Damasco que ele compreende o caminho da vida. O quebrantamento aproxima-nos do coração de Jesus. Nós gostamos de pensar que é pela nossa força que tudo vai acontecer. Mas a Bíblia diz-nos que é exatamente o contrário, na nossa fraqueza, que o poder de Deus se vai manifestar. Mas nós gostamos de ter poder e temos dificuldades em viver na fraqueza. É quando somos vulneráveis, compreendemos o coração de quem está ao nosso lado. Na Igreja Congregacional de Lisboa, eu digo sempre, uma pessoa que não consegue confessar os seus pecados não devia estar na liderança da Igreja. Se nós não somos capazes de rasgar o coração e confiar uns nos outros, é que o reino de Deus é um reino de amigos. Se não conseguimos tratar o nosso irmão por amigo, a pessoa que está ao nosso lado, nós temos um problema com a palavra, que nos manda ir reconciliar antes de entregar a nossa oferta de gratidão. É na vulnerabilidade, no quebrantamento, que o reino de Deus cresce. Então, Jesus abençoa, depois parte, e quebrando o pão, o Senhor diz que não quer que nos sintamos incapazes. Ele tem o poder de partir. Ele tem o poder de pegar naquilo que é pouco e de partir. E já vamos ver o que é que isso vai resultar. O Senhor não quer que nos sintamos incapazes, mas deseja que compreendamos que somos insuficientes. Na realidade, a Igreja espalhada sobre a face da terra, a Igreja de Jesus, é a Igreja de pessoas que são insuficientes. Na realidade, se alguém for suficiente, não precisa de Jesus e se calhar pode procurar outro sítio qualquer para se encontrar ao domingo de manhã, que não uma igreja. A igreja é um reino de pessoas que reconhecem que não são suficientes. Que a salvação não depende delas, que levar o reino pelo mundo não depende delas, que dar esperança às pessoas não depende delas, que até a capacidade de amar não depende delas. Se a capacidade de amar dependesse de nós, tenho que vos dizer, coitados de nós e das nossas famílias. Porque amar não é um sentimento, é uma escolha. E como diz um grande amigo meu e da Xana, e também do Bernardo, é quando mais nos custa amar que nós devemos amar mais. É quando não queremos amar que nós devemos amar. Isso leva-nos à última parte, é quando Jesus abençoa e parte que Ele satisfaz. Veja o versículo 17, o último versículo que lemos. Todos tiveram o suficiente, ninguém passou fome e sobraram 12 cestos. Quantos eram os discípulos? 12 discípulos. Sobraram 12 cestos. Sobraram 12 cestos para aqueles que acharam que não tinham o suficiente para dar a 10 mil pessoas, ou 14 mil. Isso vocês vão encontrar. O que não falta são teólogos a dizer números de pessoas que lá podiam estar. Mas, além de todas essas pessoas que lá estariam, seriam milhares,
sobraram 12 cestos. Um cesto para cada um dos discípulos que não acreditavam que tinham como dar resposta às necessidades específicas das pessoas. Quando nos entregamos totalmente ao serviço de Deus, nós temos que compreender uma coisa. Ele não satisfaz só aqueles que nós somos chamados a ir levar a palavra de esperança. Ele não nos vai dar os nossos sonhos, mas Ele vai nos dar muito mais do que aquilo que precisamos. Quando nós somos obedientes, Ele não nos vai dar o Ferrari que nós sonhamos. Pelo menos os homens, quem é que não gostaria de ter um Ferrari? Não nos vai dar o Ferrari, na realidade. Pode acontecer, mas em princípio não vai fazer. Não é isso que vai acontecer, mas Ele vai nos dar muito mais do que aquilo que precisamos. E vamos chegar ao final com muito mais do que aquilo que nós podíamos sequer achar que era possível alcançar para os outros. Moody foi um homem de Deus que teve uma vida extraordinária. Houve milhares de pessoas que se converteram devido à pregação de Moody, principalmente durante o tempo de vida dele, Estados Unidos e Inglaterra. Mas, humanamente falando, este grande homem, porque ele também era grande, era um homem que tinha tudo para fracassar. Tudo para fracassar. Ele era um de 9 filhos. Estamos a falar numa altura em que havia muita miséria. Era um de 9 filhos. O pai morreu quando ele tinha 4 anos de idade. A mãe teve que sustentar aquelas famílias. Ele teve que começar a trabalhar cedo. Não teve educação nem de escola, nem religiosa. Ele quase não teve nenhum ensino bíblico. Então passou muitas dificuldades. E a gramática dele era terrível. Sempre foi terrível. Aos 17 anos ele sai de onde vive e vai para Boston. E vai ser ajudante de sapateiro. E um professor de escola dominical lhe encontra, começa a falar com ele e ele, na parte de trás da sapataria, acaba por aceitar Jesus como Senhor e Salvador e tudo começa a mexer-se dentro dele. Ele procura uma igreja, ele vai à igreja, ele começa a crescer dentro da igreja, mas a igreja não o quer batizar porque ele não percebe, não tem Bíblia suficiente, ele não conhece o suficiente da Bíblia para ser batizado e ele vive aquela angústia, não sei se já passaram por isso ou se conhecem pessoas que passam pelo mesmo, que querem muito conhecer Jesus, estar mais envolvidos com a igreja, mas a igreja coloca algumas limitações àquilo que é o seu desejo de crescer. E ele então vai para Chicago e em Chicago ganha autorização para, depois do trabalho, não só visitar as zonas mais pobres da cidade, como começa a trabalhar com crianças afrodescendentes, em bairros pobres. Consegue que lhe cedam uma loja, e ele começa aí a juntar as pessoas à luz da vela, as crianças. E há 2 episódios, um deles é quando ele está nessa loja e um amigo dele, que é um empresário, o vai visitar e ele chega tarde, o empresário, ao início daquilo que é o ensino de Moody. E quando ele entra, Moody está com uma criança nos braços, a ler-lhe a parábola do filho pródigo. Só como ele lia mal, ele não tinha tido a possibilidade de ler, ele não consegue ler a história toda. Então está a ler a história e as palavras que não consegue ler passa à frente. E mesmo assim consegue, à luz de velas, estar a captar a atenção de todas aquelas crianças e a cuidar delas. E aquele homem diz: se este homem, com todas as limitações que tem, pode ser um instrumento nas mãos de Deus, eu acredito que eu também posso ser e fazer coisas extraordinárias. A gramática realmente sempre foi um problema para Moody e há um amigo dele que chega ao pé dele e vai-lhe dizer: olha, realmente o que tu fazes é extraordinário, tens um coração muito grande, mas se calhar é melhor deixares de falar em público. Porque na realidade acho que é da pontapé na gramática que envergonha as pessoas que te conhecem. E o Moody, de forma muito calma, vai-lhe dizer: eu sei que cometo muitos erros quando falo. E realmente falta-me muitas coisas. Há coisas que eu não consegui aprender, não tive essa possibilidade de aprender.
mas eu te garanto que faço o melhor com o que tenho. Depois parou um pouco e virou-se para esse amigo e diz: e tu, meu amigo, que tens toda a gramática, onde a gramática é suficiente, o que é que fazes com a tua gramática para o mestre? O que é que fazes tu com a tua suficiência para o mestre? Hoje, Deus está à procura de pessoas que estão dispostas a seguir a sua chamada por obediência. É só isso. Pessoas que estão dispostas a consagrar a sua vida para servir o reino. Dentro das suas limitações e com as suas limitações. Deus pode não te chamar para seres um evangelista como Moody, ou até pode. Mas a maior parte de nós não será chamado para chegar a atingir milhares de pessoas com pregação e levar milhares de pessoas a conhecer Jesus. A maior parte de nós poderá não ter essa chamada. Mas se experimentaste a sua misericórdia, se já realmente tiveste um contacto direto com Jesus, então já sabes que Ele já te chamou. Quem já teve um encontro com Jesus sabe que já foi chamado. E para aquilo que foi chamado. E nenhum de nós pode dizer que não sabe para aquilo que foi chamado. Basta ler a Bíblia. Ide por todo o mundo. Pregai o Evangelho a toda a criatura. Pregai o Evangelho. Anunciai Jesus. Anunciai a boa nova. É isso que nós somos chamados a fazer. E isso começa nas nossas casas. No testemunho que damos nas nossas casas. Aos nossos filhos, aos nossos cônjuges, às pessoas de mais idade, pais, avós, tios, aqueles tios difíceis, que às vezes nós dizemos, não sei como é que aquele tio está da nossa família, não sei se tem essa personalidade, mas acho que todos nós temos essas figuras e nós somos chamados a alcançá-los com amor. E aí quebrantar-nos também e dizer, Senhor, perdoa-me porque fui muito arrogante. Alcançar as pessoas que estão à nossa volta com o Evangelho. Ele quer usar-te para levares pão, literalmente levares pão às pessoas que estão à tua volta. Se nós vamos estar à espera de cada um de nós, ou de um de nós ser rico, para que o reino de Deus cresça, amigos, nós vamos falhar a vida toda. Mas se nós juntarmos o pouco que temos, cada um de nós vamos alimentar muitas pessoas que estão à nossa volta. Se nós juntarmos as nossas migalhas, ou quem tem um bocadinho mais já não é migalhas, é um bocadinho mais, nós vamos levar o reino de forma clara àqueles que passam dificuldades. Deus não nos juntou para sermos homens e mulheres que se reúnem um domingo de manhã numa igreja para celebrar o seu nome. Também para isso. Mas Ele chamou-nos para anunciarmos o Evangelho, onde quer que haja alguém que ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador. Entrega toda a tua insuficiência a Jesus, para que Ele a use como achar melhor. Eu volto a dizer, entrega hoje a tua insuficiência a Jesus. Aquilo que tu achas que não é suficiente, entrega a Jesus para que Ele use como achar melhor. Estou certo que Ele vai suprir muitas necessidades das pessoas que estão à vossa volta, à nossa volta. E sabem qual vai ser a coisa extraordinária quando nós fizermos isso? No final do dia, teremos um cesto cheio só para nós. Se confiarmos em Jesus. Amém. Vamos orar? Querido Pai, é diante de Ti que nos colocamos com um coração rasgado por tudo aquilo que muitas vezes nos afasta mais de casa do Pai do que nos encaminha para a casa do Pai. Estamos constantemente a ser inundados por tentações, por promessas, por anseios que não nascem no Teu coração, nascem no nosso, daqueles que estão à nossa volta. E nós, por algum motivo, deixamos que eles nos inundem como se isso fosse aquilo que é
o nosso desejo. E na verdade até pode ser, Senhor Deus, mas não é esse desejo que nós queremos seguir. Não é esse desejo que nós realmente temos de seguir, porque sempre que seguimos esse caminho, nós damos um passo para mais longe da casa do Pai. E a angústia cresce no nosso coração e ficamos a pensar qual é a atualidade da nossa vida no Teu reino. Senhor, que nos possas resgatar de nós mesmos. Que possas aproximar-nos da Tua vontade. Que nós possamos estar tão perto de Jesus que o pó das sandálias de Jesus nos cubra. Que o nosso coração possa bater ao ritmo do coração de Jesus. E assim o mundo, olhando para nós, veja a Tua glória refletida em nós. E essa glória possa não estar só refletida, como nós possamos reproduzir homens e mulheres que amam Jesus. Mas só podemos reproduzir se isso for a realidade da nossa vida, Senhor. Então, Senhor Deus, que nós possamos ser homens e mulheres que vivem como Jesus viveu. Possamos consagrar o pouco que temos, não duvidando que no final do dia nós teremos muito mais do que aquilo que nós precisamos. Poderá nunca ser aquilo que nós ansiamos, mas será sempre muito mais do que aquilo que precisamos. E isso, Senhor Deus, irá fazer com que o Teu reino cresça, que o nosso foco esteja no Teu reino, Senhor. Que a miséria humana que nos rodeia possa ser suprida pelas palavras do reino. Nunca serão, Senhor Deus, as instituições políticas, nunca serão, Senhor Deus, aqueles que não são crentes, a levar Cristo ao coração de quem sofre. Isso é papel da Igreja. Então, Senhor Deus, usa-nos para levar Jesus onde Ele ainda não está. E que a Tua glória se manifeste sobre este mundo, Senhor Deus, que esta Igreja, Senhor Deus, possa ser muito abençoada, guiada, Senhor Deus, que os corações possam quebrantar constantemente e em quebrantamento se possam aproximar de Jesus e aproximando de Jesus, caminhando juntos, possam, Senhor Deus, alcançar tudo aquilo que no Teu coração já foi trabalhado e está a ser trabalhado, para que, na realidade, não seja o mérito que seja reconhecido, mas a bênção abundante que nasce em Ti, Senhor. Guarda-nos e abençoa-nos, Senhor Deus, que possamos descansar na Tua suficiência. É em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Amém.